Oi, gente. Cá estou eu de novo, dando aí algumas dicas sobre como elaborar a redação do Enem. No primeiro vídeo eu falei sobre as 5 competências, das quais os corretores se valem para pontuar os candidatos. No segundo vídeo eu falei sobre casos em que nós não usamos vírgula, pensando aí na competência 1, né, no domínio da gramática normativa, e que muitas pessoas têm dificuldade e acabam empregando vírgula quando a gente não deve empregar. E agora eu vou falar aí sobre alguns casos em que a gente precisa usar vírgula, tudo bem? No vídeo passado eu falei em casos que a gente não usa. Agora, casos em que a gente precisa usar. Gente, a gente usa vírgula para separar, para isolar as circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, instrumento, do período que a gente escreve. Como assim? O que são essas circunstâncias? Do ponto de vista morfológico, da classe de palavras, são os advérbios que indicam circunstância. Eles podem ser de tempo, ontem, podem ser de lugar, na escola, podem ser de modo, infelizmente, moderadamente, geralmente com essa terminação em mente aí, de negação, não, sim, de afirmação. Então, existem muitos advérbios, é bastante importante que a gente estude, tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, a gente está falando de vírgula. Então, quando a gente usa vírgula? Quando a gente precisa isolar uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, que aparece ou de forma intercalada, ou no meio da nossa oração, ou antes do verbo. Como assim? Gente, olha aqui, no fim da tarde eu vou sair com a minha irmã. O que é esse no fim da tarde? A gente pode dizer que é uma locução adverbial, ou a gente pode chamar de adjunto adverbial se a gente estiver pensando do ponto de vista sintático. Mas, de qualquer forma, a gente pode deixar esses nomes difíceis para lá e perceber que no fim da tarde é uma indicação de tempo, não é? Que aparece no início da oração. Por aparecer no início da oração, ser uma indicação de tempo consideravelmente longa, nós precisamos isolar aí essa indicação de tempo, essa circunstância de tempo por vírgula, ok? Ele não se recuperou tão rapidamente do trauma de infância. Olha só, gente, falei para vocês, né, que o advérbio pode aparecer no início, a locução adverbial pode aparecer no início ou intercalada aí com outras palavras. Nesse caso, tão rapidamente, aparece no meio aí da oração, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem duas vírgulas isolando esse tão rapidamente. Por quê? Porque tão rapidamente é uma circunstância de modo, né? Como ele não se recuperou? Ele não se recuperou tão rapidamente. Novamente, aí nós temos uma expressão razoavelmente longa que aparece no meio da frase, uma indicação de modo, de uma circunstância de modo, e por isso a gente precisa isolar por vírgula. Se fosse felizmente, magistralmente, se fosse na escola, né, no caso, indicação de lugar, a gente também precisaria isolar por vírgula. Tudo bem? Isso quando o adjunto adverbial, a locução adverbial, aparece no início ou no meio aí do período, ok? A gente também usa vírgula, gente, quando a gente emprega a maioria das conjunções. Eu falei no vídeo passado sobre a conjunção e aditiva, que a gente não usa vírgula. Fui ao shopping e comprei uma blusa. Eu não uso aí uma vírgula antes do e, porque a ideia é de adição, eu não necessito de vírgula. Mas, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, né, ó, não há, portanto, nenhum risco no negócio. Se, portanto, é uma conjunção conclusiva. Instintivamente, a gente já percebe aí que a gente precisa da vírgula, né? Então, é importante, gente, antes de conjunção, normalmente a gente emprega vírgula. E quais são as conjunções? As conjunções são de muitos tipos. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Mas elas podem ser conclusivas, elas podem ser explicativas, elas podem ser adversativas, elas podem ser alternativas. Enfim, tem uma infinidade aí de conjunções que a gente precisa estudar. Mas diante de conjunções, lembrem-se, geralmente nós utilizamos vírgula, com exceções, como no caso do e aditivo, né, que soma ideias e a gente não precisa estabelecer essa ideia de pausa. Ó, outro exemplo de conjunção. Eu não gosto de você, porém reconheço a sua atitude como correta. Esse porém, gente, é uma conjunção adversativa que opõe ideias. Conjunções adversativas nunca dispensam vírgula. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são muito utilizadas aí nas dissertações como um todo para
para a construção da argumentação, né, da dissertação. Então, tomem cuidado com isso, porque é muito comum que as pessoas, elas omitam essa vírgula, né, antes ou isolando aí essa conjunção, porém, mais, contudo, entretanto, todavia. E a vírgula é muito importante em períodos que estabelecem essa relação de contradição, né? Eu não gosto de você, porém, reconheço a sua atitude como correta, ok? Antes de conjunções adversativas, gente, a vírgula é indispensável. Outro caso, a gente também utiliza a vírgula quando nós empregamos expressões explicativas ou corretivas. Por exemplo, todos se omitiram, isto é, estou explicando, percebem? Esse isto é aparece apenas aí para introduzir a minha explicação. Preciso isolar esse isto é por vírgulas. Todos se omitiram, isto é, colaboraram com os adversários. Outro caso, todos gostam de você, ou melhor, quase todos. Ah, professora, mas você tinha dito no vídeo passado que diante de ou, a gente não usa vírgula. A gente não usa vírgula diante do ou quando ele estabelece uma relação de alternância, né? Eu vou comer sorvete ou bolo. Aí eu não uso vírgula. Mas nesse caso, essa expressão ou melhor é uma expressão corretiva. Olha só, todos gostam de você. Ou melhor, quase todos. Percebe que houve aí uma correção do sentido da frase? Por isso esse ou melhor aí aparece entre vírgulas, porque não é um ou alternativo, é uma expressão corretiva que veio para corrigir o que estava sendo dito aí a princípio. Tudo bem, gente? Então é isso. No próximo vídeo eu vou dar mais dicas do uso de vírgula ainda e logo mais sobre outros temas também. Tá certo? Espero ter ajudado um pouquinho. Obrigadão!